o nosso boa noite, que Jesus, o nosso Mestre por excelência, nos conduza nas reflexões que pretendemos fazer acerca dessa temática, a ajuda espiritual, o auxílio divino. Em todos os povos, em todos os tempos da humanidade, nós vamos encontrar registros da existência de uma ideia, de uma crença em algo superior. O que muda foi a forma com que cada civilização entendeu a ação da providência divina. Todos nós, se formos analisar também a nossa trajetória de vida terrena, talvez possamos encontrar algum fato em que esteve ali materializada o auxílio divino, a ajuda divina. Algo que aconteceu, que deixou de acontecer para o nosso bem, em que nós conseguimos ver ali a presença de algo superior. Então todos nós podemos identificar em algum momento da existência essa presença divina que se opera em nosso benefício. O que nos cabe analisar essa noite é como se dá esse auxílio divino. Em que condições o mundo espiritual superior vem em nosso socorro. Com que objetivo eles podem nos auxiliar? Ou melhor, o que nós podemos fazer também para sermos dignos, merecedores desse auxílio, dessa ajuda espiritual. Na revista Reformador de junho de 2009, uma revista que é editada pela Federação Espírita Brasileira, há um texto bem interessante que fala tem como título Amigos Espirituais. E o autor então escreve que a providência divina manifesta-se incessantemente em todas as situações e lugares, proporcionando vasta gama de recursos com vistas à proteção, ao futuro e ao progresso das criaturas. Então, Deus se manifesta em nosso benefício de uma forma incessante, onde quer que nos situemos, mas com um objetivo, com um sentido, com uma lógica, com o objetivo de nos ajudar, para que possamos progredir, para que possamos nos tornar melhores. Então aqui nós já começamos a identificar o objetivo da ajuda divina, que é no sentido de secundar os nossos esforços, nos fortalecer nas lutas, para que possamos atingir aquele patamar evolutivo que aqui viemos desenvolver. Se nós pudéssemos analisar de uma forma bem ampla a estrutura da ação divina, nós vamos encontrar, acima de tudo, Deus, o Criador, que coordena todos os mundos habitados, todos os planos. Mais próximos de nós temos Jesus, que é o administrador desse planeta, o condutor dessa grande embarcação chamada Terra. Também vamos encontrar aqueles espíritos que cuidam de uma forma mais próxima de um continente, de um país, o espírito protetor do nosso estado, vamos ter o espírito protetor da nossa cidade, da nossa quadra, da nossa rua, espíritos que nos acompanham nas atividades voltadas ao bem, que nós já nos vinculamos, aqueles espíritos familiares que se aproximam querendo o nosso bem, o nosso espírito protetor, que está de uma forma mais direta, dedicado ao nosso auxílio. Então há sim uma grande quantidade de recursos que são mobilizados em nosso benefício. Como que se dá esse auxílio divino? Deus não nos atende pessoalmente conforme nossos caprichos. Então não é aquilo que nós queremos, mas por intermédio das suas leis imutáveis e dos seus mensageiros. Isto é, Deus auxilia as criaturas por intermédio das criaturas. Deus não fica a responder individualmente cada um dos nossos pleitos.
Há uma ordem imutável que vige todas as nossas ações. E a partir dos nossos esforços, a partir das nossas reações, das nossas atitudes, a partir dos movimentos que fizemos na nossa vida, nós vamos ter uma resposta adequada do mundo maior. E Deus também não age diretamente sobre nós. Ele age através das outras criaturas, através das pessoas, através dos espíritos. Quantas vezes nós temos a solução de um problema através de uma pessoa que chega de uma forma inesperada e nos propõe uma solução, nos propõe um encaminhamento. E na maioria das vezes nós não conseguimos perceber que ali está o auxílio divino que está sendo canalizado através daquela pessoa de boa vontade que estava receptiva e se coloca ali como instrumento da divindade em nosso benefício. Então é assim que funciona a ação divina, através das outras criaturas, dos espíritos, sejam encarnados ou desencarnados. Então anjos, santos ou espíritos protetores são seres que assumem o papel de auxiliar os outros, encarnados ou desencarnados, a cumprirem a meta de progredir moralmente. Então, se nós queremos efetivamente o auxílio divino, nós temos que estar buscando a meta, essa nossa meta, que é o progresso moral, que é a elevação espiritual. Para podermos nos tornarmos dignos, merecedores do auxílio divino, dos espíritos, nós temos que estar empenhados em nos melhorar, em nos tornarmos pessoas melhores, mais caridosas, mais compreensivas, mais tolerantes. Que os espíritos bons, eles só nos ajudam a fazer o bem, a progredir. Vamos abordar na sequência alguns momentos em que há esse auxílio divino e como que se dá esse auxílio divino. Antes mesmo de virmos para esse mundo terreno, já inicia um processo de auxílio. Lá na espiritualidade, uma gama enorme de recursos é mobilizado em nosso benefício. Os espíritos nos ajudam a programar a nossa encarnação, a estudar o nosso plano de vida, a nossa missão aqui na Terra. E há uma obra que nos traz esse planejamento reencarnatório de uma forma bem detalhada, que é a obra Missionários da Luz, que é uma obra psicografada pelo Chico Xavier, recebida do Espírito André Luiz. E lá relata da existência de institutos no mundo espiritual encarregados exclusivamente de preparar as reencarnações. E lá o espírito, com auxílio dos benfeitores amigos, se ele estiver consciente, se ele tiver méritos, ou quando não tiver méritos, os próprios amigos espirituais vão fazer esse planejamento. Esse planejamento que vai desde, inclusive, o próprio corpo físico, em que condições nós vamos reencarnar, quanto tempo nós precisamos viver aqui na Terra. Então são recursos importantes que nós recebemos já neste momento. Muitas vezes também, enquanto nos preparamos para reencarnar, há aquele reencontro com os pais no mundo espiritual. E é o que relata André Luiz, no caso Segismundo, que estava em conflito com o seu futuro pai. E a espiritualidade proporcionou esse encontro no mundo espiritual para que eles pudessem resolver essa desavença, para que a reencarnação então pudesse ter o seu curso normal. Também recebemos auxílio no outro momento derradeiro da nossa existência, que é o momento da desencarnação. Que talvez sejam esses, a reencarnação e a desencarnação, talvez sejam esses os momentos mais impactantes na vida do espírito. E durante a desencarnação também, a espiritualidade vai estar nos ajudando. Desde, muitas vezes, quando a pessoa está enferma e inicia ali já um processo de preparação para retornar ao mundo espiritual, a espiritualidade se aproxima, vem trazer recursos fluídicos, mentalmente vai trazendo ideias positivas, construtivas, sugerindo ânimo, coragem, para que a pessoa possa passar aquele momento que às vezes de dificuldade, às vezes as limitações.
Muitas vezes os Espíritos vêm trazer para nós uma moratória, como é o caso que André Luiz analisa nessa obra, Obreiros da Vida Eterna, da irmã Albina, que ela recebeu uma moratória porque uma das suas filhas estava grávida e a menina, que estava ali em processo reencarnatório, ela poderia sofrer alguns prejuízos com a desencarnação dela. Então a espiritualidade, por intercessão, por pedido de um outro espírito, então encaminhou recursos para que ela permanecesse mais uns meses reencarnada ainda, possibilitando que houvesse aquele renascimento, então depois ela partisse mais tranquila. Muitas vezes as pessoas que estão próximas à desencarnação, elas são levadas no mundo espiritual numa excursão que os espíritos chamam de preparação, de aprendizagem. Então o espírito vai visitar um pronto-socorro no mundo espiritual. Talvez até em alguns casos especiais ele vai conhecer lá o lugar onde ele será conduzido depois da desencarnação, para que ele possa ir se adaptando já a essa outra realidade. Muitas vezes o enfermo começa a ver os desencarnados. Muitas vezes há um entendimento equivocado que a pessoa está fora do juízo normal. Na verdade, ela está muito lúcida, está tendo uma percepção já da outra realidade extrafísica, para que ela possa ir se adaptando com algo que vai ser normal depois da desencarnação. Muitas vezes os espíritos recebem recursos fluídicos para ajudar esse processo, para que seja mais suave, com menos perturbação, com menos dor. Muitas vezes os benfeitores amigos já vão alertando as pessoas, dizendo: olha, vocês se preparem, porque a jornada está chegando ao fim. Se vocês têm algo a resolver, alguma pendência, aproveitem esses últimos tempos. E o espírito, depois, quando ele volta para o corpo físico, no outro dia, quando ele desperta, ele não vai lembrar do que ele esteve lá, que esteve conversando com alguém no mundo espiritual. Mas ele vai ter uma ideia, uma intuição de algo que tem que fazer. E muitas vezes ele começa a tomar providências que ele não sabe por quê. Depois da desencarnação, os familiares começam a identificar. E de alguma forma ele sabia, porque parece que ele estava se preparando para desencarnar. Então aí, a presença divina. E no momento derradeiro, o momento que o espírito começa a se desligar do corpo físico, como nós vemos nesse desenho que ilustra a desencarnação de Dimas, em que o espírito se afasta do corpo físico e ele é acolhido pela sua mãe. Normalmente ele é acolhido por espíritos amigos, nesse momento que é de indecisão do espírito também. Assim como quando nós reencarnamos, que nós viemos ocupar um corpo frágil, um corpo de bebê, que precisamos de todo o apoio, suporte da mãe, do pai, da família, até que gradativamente o espírito possa, a partir do desenvolvimento do corpo, ele poder assumir efetivamente o comando das ações. Também, quando nós desencarnamos, os primeiros passos são indecisos. Então, há necessidade da espiritualidade nos apoiar nesse retorno. Durante a encarnação também recebemos muita ajuda. Nós, com toda certeza, se nós não tivéssemos auxílio espiritual, talvez muitos de nós não estivéssemos aqui. Talvez muitos de nós já tivéssemos falhado muitas vezes. Talvez tivéssemos enveredado para o caminho do erro, se não fosse o conselho, a presença dos benfeitores amigos na nossa vida. No momento do Evangelho do Lar, no momento de oração, os Espíritos vêm ter conosco, vêm trazer os recursos fluídicos, vêm nos ajudar na interpretação do Evangelho, no entendimento, fazer com que aquela lição se fixe na nossa mente, nos ajudando a efetivamente viver aquilo que nós lemos. Muitas vezes, nos momentos de enfermidade, os Espíritos vêm trazer os recursos que precisamos. Como relata André Luiz no livro Nosso Lar, que quando ele retorna, depois de um bom período, retorna ao seu antigo lar e vai encontrar lá uma pessoa enferma, e ele vai buscar ajuda.
uma colega sua do nosso lar, a enfermeira Narcisa, vai nas matas próximas, assim ele relata, buscando recursos fluídicos que ela aplica sobre o enfermo, que vai apresentar uma melhora extraordinária do ponto de vista da medicina humana. Também, nos nossos momentos de crise, os espíritos se aproximam. E é como relata Ivone Pereira no livro Memória de um Suicida. O próprio autor Camilo, que fora um suicida na sua última encarnação, e ele, como depois que estava no mundo espiritual, já se preparando para uma outra encarnação, para voltar ao mundo físico, uma das suas tarefas era tentar identificar em determinados locais pessoas que estavam pensando em suicídio. E ele se aproximava e, através do pensamento, ele tentava demover as pessoas daquela ideia. Os Espíritos vêm ter conosco também nos momentos felizes. Não é só nos momentos difíceis, porque os Espíritos, eles se alegram com as nossas conquistas, eles vibram com as nossas vitórias, com certeza. E o que relata André Luiz nesse livro Entre a Terra e o Céu, uma obra belíssima, nós recomendamos a leitura, uma história fantástica. E depois, como ele relata, depois de uma série de encontros, desencontros, de conflitos, aquele grupo familiar estava vivendo um momento de paz, de tranquilidade, estavam confraternizando durante um casamento. E ali estavam os espíritos amigos também participando daquele ato comemorativo. Na Casa Espírita nós recebemos muitos recursos. E aqui colocamos a Casa Espírita porque é onde nós situamos. Mas em todos os templos, em todos os lugares voltados ao bem, a espiritualidade está lá. Mesmo que as pessoas não acreditem, mesmo que não consigam perceber a ação divina, ela existe. Em todos os lugares, em todos os templos. Na Casa Espírita, durante a palestra, enquanto nós assistimos uma exposição doutrinária, a espiritualidade está ali trabalhando no nosso psiquismo, projetando sobre nós recursos importantes. Quando nós reunimos para estudar a doutrina espírita, lá estão os espíritos também nos ajudando. Quando as crianças e os jovens vêm para as aulas de evangelização, a espiritualidade se aproveita e traz e oferece recursos muito significativos. Na hora do passe, que é uma espécie de transfusão de energia, que a espiritualidade vai projetar sobre nós recursos que nós precisamos. E aí nesse desenho, também elaborado a partir da narrativa de André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele mostra a ação da espiritualidade, um espírito que vai buscar esses recursos do mais alto, vai projetar sobre a mente do médium e através dele vão ser projetadas para cada uma das pessoas. Mas aqui é importante destacar, já que normalmente nos utilizamos muito da fluidoterapia, é importante destacarmos que nós precisamos de algumas atitudes para que essa ação da espiritualidade ela seja aproveitada por nós. Depende do nosso merecimento, depende das nossas necessidades, mas há necessidade de algumas atitudes fundamentais. Como recomendou Jesus, quando nós fôssemos orar, nós deveríamos entrar no nosso quarto, no sentido de interiorizar, de nos abstrair das questões exteriores e poder estar dentro de nós. Não useis de vãs repetições, ou seja, não basta nós dizermos muitas palavras. Nós temos, aquilo que nós dissermos ou apenas pensarmos, tem que ser algo sentido, tem que ser algo que vibre dentro de nós, para que a nossa prece efetivamente tenha significado. Jesus também recomenda que se tivermos algo contra o nosso semelhante, que nós vamos primeiro nos reconciliarmos com Ele para que a prece seja agradável a Deus. É evidente que quando nós estivermos desarmonizados, com ódio, com raiva dentro do nosso interior, nós não vamos conseguir fazer uma prece. Nós não vamos conseguir um momento de elevação. E efetivamente precisamos sim resolver essas questões, esses conflitos. E aqui nesse desenho mostra a necessidade da fé, do entendimento do momento do passe. Aquele que tem fé, que está, de alguma forma,
em concentração e oração, ele vai receber os benefícios. Aquele que está refratário, descrente, ele não recebe os benefícios, embora a espiritualidade esteja ali fazendo o seu trabalho. Também nós, seja durante o passe, durante as nossas preces, nós podemos pedir pelas pessoas, por alguém, orar por alguém que esteja enfermo. Como escreve Allan Kardec no Livro dos Médiuns, os espíritos vão se aproveitar daquele nosso esforço, daquele nosso desejo, e vão canalizar recursos para aquela pessoa, porque os espíritos também querem ajudá-la. E aqui nesse desenho mostrando o aproveitamento do passe, que muitas vezes nós sentamos lá para receber o passe, mas a nossa mente não está ali, ela está longe. E nós perdemos muitas vezes uma preciosa oportunidade de receber um recurso que talvez fizesse diferença na nossa vida, na nossa existência. Então a importância de estar em oração. E quando nós estamos em oração, estamos em silêncio interior, o aproveitamento ele é muito maior. O mundo espiritual também nos auxilia através da água que nós trazemos, a água que nós colocamos lá quando nós vamos fazer o nosso evangelho no lar. É o momento que a espiritualidade se utiliza para colocar os recursos importantes. E o uso da água não é algo que foi criado pelo Espiritismo. Já os primeiros cristãos tinham essa prática. No livro Paulo e Estevão, Emmanuel relata que quando Saulo, depois daquele encontro com Jesus, que ele vai participar das reuniões que aconteciam lá em Damasco, com os cristãos, como é que se praticava, como é que se lia o Evangelho e como eles utilizavam a água como instrumento para receber recursos importantes. E observam os espíritos que as pessoas que fazem uso frequente de água fluidificada são cadastrados no setor da enfermagem e os benfeitores passam a acompanhar o tratamento. Então é algo muito sério, algo muito importante e algo muito especial que nós precisamos nos utilizar. Aqui nesse desenho mostra a visão dos espíritos sobre nós. Que a espiritualidade superior ela consegue identificar fisicamente o órgão que está com desarmonia ou desequilíbrio. E não só isso, consegue penetrar no nosso psiquismo e perceber onde está a desarmonia. E a partir daí eles vão mobilizar os recursos que nós precisamos. Apesar de toda essa gama de recursos que o mundo espiritual coloca em nosso favor, em nosso benefício, há algumas limitações que nós precisamos compreender, que nós precisamos entender. Apesar disso, os orientadores espirituais não fazem por nós o trabalho que nos compete para o nosso crescimento moral e intelectual. Os espíritos não vêm viver as experiências para nós. Assim como nós, que mandamos os nossos filhos para a escola e não vamos estudar no lugar deles, os espíritos também não vão vir aqui fazer o trabalho que nos compete. Porque o progresso espiritual, que o amadurecimento espiritual se dá através do trabalho, do estudo, do esforço de cada um. Então nós precisamos viver as experiências. Não existe parcialidade nem privilégio nas leis divinas, ou seja, cada um recebe de acordo com o seu merecimento, de conformidade com os seus esforços. Isso é importante nós entendermos. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, ele aborda algumas questões, como, por exemplo, o que nós devemos esperar dos espíritos, o que nós podemos esperar dos espíritos, o que nós podemos perguntar para os espíritos, seja através da prece, nas nossas orações. E ele vai abordar algumas questões. Por exemplo, nós devemos buscar saber dos espíritos questões ligadas ao nosso futuro e ao nosso passado, e vejamos que resposta interessante eles vão dar a Kardec. Estudando o vosso presente, podeis vós mesmos deduzir o vosso passado. Então é importante nos darmos conta que estamos aqui com os melhores recursos. Então não precisamos saber do nosso passado, lembrar das nossas encarnações passadas, para sabermos efetivamente o que nós precisamos fazer. Nos observando como nós agimos, como nós reagimos diante das circunstâncias, nos observando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nós vamos ter claramente o que nós precisamos melhorar, o que nós precisamos modificar.
E também, a partir do nosso presente, nós já podemos deduzir o nosso futuro. A partir daquilo que nós estamos fazendo hoje, como nós estamos gastando o nosso tempo, como nós estamos utilizando os recursos que temos, nós já podemos tranquilamente projetar o nosso futuro, o nosso amanhã, o nosso estado no mundo espiritual. Se nós estamos desarmonizados aqui, é essa condição que nós vamos encontrar lá. Porque nós, com a desencarnação, apenas mudamos de lugar. Não mudamos intimamente, só pelo ato de desencarnar. Nas questões materiais, é importante sim destacarmos que os espíritos amigos nos ajudam também. Quando nós estamos estudando, nos preparando para uma profissão, quando temos um trabalho importante, eles vêm sim sugerir ideias. Mas vejamos o que os espíritos nos falam a respeito disso, que a ciência é obra do gênio, só pelo trabalho deve ser adquirida, pois só pelo trabalho que o homem se adianta no seu caminho. Então os espíritos não vêm trazer as descobertas para nós de uma forma, digamos assim, sem esforço. Os espíritos sabem, por exemplo, muitas coisas que hoje os cientistas, os estudiosos se debatem, mas eles não vêm trazer essa informação. Apenas mostram o caminho, trazem inspiração para que os homens, para que os estudiosos possam descobrir por si próprios, com esforço, com trabalho, e com isso conquistando também o amadurecimento espiritual. É importante destacar que os espíritos não interferem no nosso livre-arbítrio. Isso também é fundamental. Se nós, teimosamente, nós pendemos para o caminho do erro, os espíritos não vão impedir que nós venhamos a cometer um equívoco, por exemplo. Eles fazem o que é possível, nos aconselham, nos orientam, às vezes de muitas formas, mas eles deixam que nós tenhamos as nossas experiências e, consequentemente, depois os resultados negativos. E há um fato que ilustra isso, está no livro Sexo e Destino, que André Luiz e uma equipe espiritual estavam visitando um lar. E lá eles encontraram a presença de 2 espíritos infelizes que estavam ali. E André Luiz, ainda na sua inexperiência, no ímpeto de auxiliar, fala para o seu instrutor, por que nós não expulsamos esses espíritos daqui? E o instrutor, muito sábio, vai orientando ele, dizendo que aquelas pessoas estavam ali porque elas eram atraídas. Elas eram aceitas dentro daquele lar, pelas atitudes, pelos pensamentos. Então, os espíritos que nós atraímos para o nosso lar, para o novo ambiente que nós estamos, pelo pensamento, pelos nossos hábitos, pelos nossos vícios, os espíritos não fazem nada. Porque são escolhas nossas. Os espíritos superiores só vão nos proteger daqueles que efetivamente nós não chamamos. Vamos imaginar uma situação que nós chegássemos na casa de alguém e expulsássemos as visitas. Então vamos ver, a espiritualidade não vai fazer isso. Porque os espíritos que estão lá são as nossas visitas. A maioria são aqueles que nós atraímos. Então os espíritos não vão afastar de lá aquelas pessoas que de alguma forma nós sintonizamos com eles. Os espíritos atendem às nossas necessidades não vontades. Isso é fundamental nós saber. Porque senão nós podemos nos decepcionar, nos tornarmos céticos, descrentes ou até revoltados. A espiritualidade não atende aquilo que não for para o nosso bem, para o nosso benefício. Muitas vezes nós pedimos a cura e nós precisamos da doença. Muitas vezes nós pedimos a facilidade e nós precisamos da dificuldade na nossa vida. Porque se nós não tivermos, às vezes, os desafios, as lutas, as preocupações, nós nos perdemos no caminho. E há um outro relato muito interessante, no livro Sexo e Destino, também de André Luiz, em que um espírito muito elevado, Félix, há mais de 50 anos ele tentava ajudar um grupo de espíritos, de pessoas, sem qualquer êxito. Então acontece um acidente. E a pessoa, a jovem que sofreu o acidente, normalmente ela desencarnaria naquele processo.
Então, a espiritualidade, vendo que era importante ela permanecer mais uns dias encarnada, que o fato dela permanecer no hospital, por exemplo, isso ajudaria aquelas pessoas. Então ele pede aos seus superiores e consegue mais 2 semanas. E ao final, quando ela efetivamente desencarna, ele faz uma prece agradecendo pelos abençoados dias de sofrimento, de dificuldade daquele grupo familiar, que durante essas 2 semanas ele conseguiu construir na mente e no coração daquelas pessoas muito mais do que durante 50 séculos. Para entendermos então a dinâmica da ajuda divina, nós precisamos entender também o sentido da doença, as causas da doença, que a dor na realidade é remédio, pois colabora para o arrependimento sincero, propiciando novas disposições mentais. Então, por isso que muitas vezes nós pedimos a cura, mas nós precisamos da dificuldade, precisamos da doença, não como castigo divino, mas como algo necessário para que haja o despertamento, para que haja a mudança interna diante de nós. E por isso é fundamental entendermos aqui a função da casa espírita, que não é de realizar prodígios de cura, mas de esclarecer e iluminar consciência. A casa espírita não tem como objetivo realizar cura. Embora aconteçam muitas curas sem que muitas vezes nós nos demos conta. Durante uma palestra pública, muitas vezes nós somos curados de males que nós nem imaginamos que somos portadores. Mas não é essa a função da casa espírita. Assim como não era essa a função de Jesus, como ele disse, que eu não vim para curar os corpos, eu vim para iluminar as almas, iluminar as mentes, para curar as almas. Então esse é o objetivo do Espiritismo, o objetivo do cristianismo, iluminar as nossas consciências, porque as nossas enfermidades morais, enfermidades da alma, elas estão vinculadas à nossa ignorância, aos nossos vícios, aos nossos erros. E à medida em que nós conseguimos iluminar a nossa consciência, conseguimos mudar de postura diante da vida, gradativamente nós vamos também nos libertando da necessidade de passar pelo sofrimento, pelas dores desse mundo. No Evangelho segundo o Espiritismo, há um capítulo interessante que fala sobre a eficácia da prece. Também é importante nós entendermos esse funcionamento, para que não venhamos a nos tornar descrentes depois. Seja o que for que pensais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. E aqui, uma narrativa de Marcos. E o Evangelho vai explicar como é que funciona. Que significa que tudo que nós pedimos na prece, nós vamos receber. O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. E o Evangelho tem um exemplo muito interessante. Os Espíritos vão propor que uma pessoa estivesse no deserto, sedento, já quase desfalecendo, em que ele para e faz uma oração a Deus. Que Deus não vai fazer com que chova naquele lugar, porque não existe essa possibilidade. Não vai fazer que a água se materialize diante dele. Mas Deus vai, de alguma forma, vai intuí-lo a seguir o caminho aonde ele vai encontrar água. Deus, de alguma forma, vai ajudá-lo a ter ânimo, a ter força, a ter coragem para se reerguer e caminhar. Então, assim é a ação da espiritualidade. Eles não vêm tirar do nosso caminho a dificuldade, os obstáculos, porque são esses obstáculos que nos fazem avançar. Eles vêm nos dar força, nos ajudando a superar. Também lhe considerar os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará-lhe surjam os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Então é por isso que muitas vezes nós nos perguntamos, por que meu espírito protetor não se mostra visível para mim? Por que eu não posso, como num telefone, a hora que eu precisar ligar para ele ou conversar diretamente? Se fosse assim, qual seria o nosso mérito? Na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo, nós iríamos perguntar para ele: agora, o que eu faço? E na medida em que o Espírito protetor dissesse o que nós temos que fazer, o mérito da escolha não seria nosso, e seria dele.
Ele assiste os que ajudam a si mesmo de conformidade com esta máxima: ajuda-te que o céu te ajudará. Não assiste, porém, aos que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Então nós vemos aqui com recursos, com inteligência, exatamente para que diante das dificuldades nós façamos uso desses recursos que nós temos. Desenvolvemos a nossa inteligência, as nossas potencialidades da alma, exatamente para superar esses obstáculos. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. E Joana de Anjos, no livro Conflitos Existenciais, vai dizer que muitas vezes as pessoas buscam uma religião, um templo, na ilusão de que lá vai ser resolvidos os problemas. Na verdade, a religião, os templos, a casa espírita, lá nós iluminamos a consciência. Nós buscamos recursos, sim, importantes, mas depende do nosso esforço, depende das nossas atitudes. No mundo, à vez de ter tribulação, coragem, pois eu venci o mundo. Então, se nós efetivamente queremos o auxílio divino, nós precisamos participar do processo de renovação, participar das decisões, perseverar, como disse Jesus, no sentido de persistir, de não desanimar diante das dificuldades, porque a ajuda divina sempre é proporcional ao nosso esforço, à nossa coragem, à nossa dedicação. Dentro dessa proposta de Jesus, uma parceria que façamos a nossa parte, ajuda-te, que o céu te ajudará. O céu simbólico proposto por Jesus são os amigos espirituais, são as pessoas que nos ajudam. Então Jesus vai dizer: vai e não peques mais, como ele dizia para aquelas pessoas que ele curava, no sentido de vá e procure fazer diferente. Jesus dizia: vai e não peques mais, para que o mal maior não te aconteça, porque Jesus sabia que as dificuldades estavam vinculadas a uma postura equivocada, uma escolha equivocada. Então, no sentido de vai, procure melhorar-se, procure fazer melhor. Se caiu, procure se reerguer. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue jamais andará nas trevas. Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia. Se queremos efetivamente auxílio espiritual, seja na nossa vida profissional, seja em qualquer área do conhecimento, desde que estejamos voltados ao bem, ao progresso, nós precisamos seguir o modelo proposto por Jesus. Não há outra alternativa. Se queremos ter saúde, seja física ou seja espiritual, nós precisamos seguir Jesus, adotar Jesus como paradigma. Mas não estudar, ler as Escrituras como quem estuda um livro de história, apenas para conhecer. Nós precisamos ler os Evangelhos para fazer com que isso faça parte das nossas ações, das nossas atitudes. O Espiritismo, como o cristianismo, é algo que precisa ser estudado para participar depois da nossa vida. Não basta apenas conhecer, não basta apenas acreditar em Deus, não basta apenas adotar Jesus como Salvador. Não basta. Nós precisamos ter uma atitude condizente com a nossa crença. Aí sim, nós teremos auxílio divino, teremos auxílio espiritual e teremos a saúde que nós esperamos e que nós desejamos. Que Jesus, o nosso Mestre, seja sempre conosco e que nos conduza no nosso processo de libertação das nossas dificuldades, de renovação, que é o que efetivamente viemos aqui fazer. Obrigado pela atenção de todos.